A missão que foi dada para mim pelo José Aníbal, pelo senador, foi justamente falar um pouco sobre a experiência que nós tivemos agora no último ano e meio, especialmente com relação à discussão do PDUI, a implementação do PDUI aqui na região metropolitana de São Paulo. Aí, se pudesse, por favor, me colocar a apresentação, só para ilustrar, por favor. E dizer assim que a grande questão que foi colocada no começo dessa discussão do PDUI, com a implementação do PDUI, foi a forma, principal no primeiro momento, do que o conteúdo do plano. Por que a forma? Porque a experiência que a gente tem aqui na região metropolitana é de baixíssima discussão pelo modelo que nós temos implantado de governança no município, na região metropolitana, de baixa discussão e baixa participação dos demais municípios com relação ao Estado de São Paulo, na implementação de políticas públicas de interesse comum. Eu vou dar um exemplo de uma coisa muito óbvia, que a gente sempre deu esse exemplo nas discussões na própria Implaza, no período que eu fiquei na Implaza com a Rovena, de um assunto para a gente ver como é baixa a articulação nossa entre as prefeituras, entre todos os 39 municípios da região metropolitana. Eu dou exemplo da questão do horário de circulação de carga nos municípios da região. Se a gente pegar a planta que indica os eixos estruturantes de transporte e de mobilidade, e é muito fácil verificar que Marginal Pinheiros, Marginal Tietê, o eixo da Castelo Branco, o eixo da Raposo Tavares, da Dutra, passa por diversos municípios. E as vias principais também desses municípios, normalmente você pega aqui na nossa região oeste, a Avenida dos Autonomistas, passa pelo menos por 4, 5 municípios até chegar no município de São Paulo. E o horário de circulação de cargas nesses municípios é diferente. Então isso é uma coisa muito simples de observar. O caminhão que entra pela Castelo Branco, que vai entrar no município de Osasco ou de Barueri, ele, dependendo do trajeto que ele faz, ele fica retido em algum lugar, porque o horário de entrada de um município é diferente do outro. Isso para dar um exemplo muito simples das consequências que trazem, no sentido de competitividade, as consequências que trazem para a gente, para a região metropolitana, essa falta de diálogo, essa falta de articulação nas políticas públicas, principalmente nas FIPICs, nos municípios da região metropolitana de São Paulo. Então, para seguir aqui um pouco a apresentação, pode, por favor, só... com relação, então, a problemas metropolitanos, eu trouxe 3 mapas para ilustrar aqui um pouco isso que eu falei. O primeiro mapa, mostrando a mancha da região metropolitana, que é um mapa, isso aqui é uma foto de satélite, mostrando o tamanho, então, dessa mancha com relação aos municípios, limitado claramente a norte pela barreira da Serra da Cantareira, ao sul pela questão das represas, áreas de mananciais, e deixando claramente o eixo de expansão dos municípios, aliás, da região metropolitana, com relação ao espraiamento dessa mancha urbana no eixo leste-oeste, que é onde existe ainda possibilidade de expansão. Os dados já foram colocados aqui para a gente verificar de novo que é difícil você enxergar essa mancha de maneira separada. Aqui fica claro, essa mancha a mancha em lilás é onde se concentram os empregos na região metropolitana, e em amarelo e vermelho a precariedade, ou seja, os assentamentos informais, ocupações que tem, favelas, a área mais precária dessa região metropolitana. Se encontra então numa coroa, e os empregos estão na região central de São Paulo, e principalmente agora recentemente aqui na região oeste, que é a região depois do município de São Paulo, que já ultrapassou inclusive o ABC, é a região que está com maior renda per capita, maior perspectiva de crescimento, emprego e etc. Aqui a segunda... A segunda... Esse é o autoaplauso. É o autoaplauso, Santana de Parnaíba, especialmente o Elvis ali que aplaudiu, que o município dele, como o Barueri, também são os 2 municípios que mais contribuíram para isso aqui, né? Com relação à questão ambiental também, esse é o terceiro e último mapa que a gente colocou. Por favor, só voltar para a apresentação. Mostrando a questão das áreas de interesse ambiental versus precariedade, ou seja, esse mapa mostra claramente que o espraiamento, que as ocupações, que o espraiamento da mancha urbana da região metropolitana está se dando fortemente em cima das áreas de interesse ambiental. Isso é um problema para a gente. A gente teve uma crise hídrica agora recentemente que demonstra, de certa forma, a preocupação que todos nós temos que ter com relação à ocupação dessas áreas de mananciais, especialmente. Pode mudar só para a gente.
Desculpa, esse é o último mapa, que é com relação aos eixos de estruturação metropolitana, que são as grandes vias e os grandes eixos de transportes que tem aqui, reforçando a tese do exemplo que eu dei anteriormente, de que esses grandes eixos, elas passam por diversos municípios na região metropolitana, atravessam a região metropolitana inteira. Então, são as áreas que a gente, na média, os planos diretores que foram revistos recentemente pelos municípios, colocam como as áreas prioritárias para adensamento, que é melhor aproveitar os eixos estruturantes para poder reduzir deslocamento ou facilitar o transporte e a mobilidade dessa população dentro dos municípios da nossa região. Próximo, por favor. Pode passar rapidamente esse que eu vou pular, que é com relação às demais regiões metropolitanas, lembrando que o PDUI é para várias, não só para a região de São Paulo, mas para todas as outras regiões metropolitanas e aglomerações urbanas que estão sendo feitas, que tem aqui no município, na região, no estado de São Paulo, desculpe. Pode passar, por favor. Aqui, lembrando da lei federal, pode passar também, que eu acho que o Luiz Paulo todos já falaram, e aqui uma opção que foi feita com relação à discussão do PDUI aqui em São Paulo. O projeto de lei não estabelece quais as áreas onde o PDUI deve se debruçar ou deve gerar documentos e ferramentas para planejamento e gestão metropolitana. No caso de São Paulo, o processo desde o início, a decisão do município de São Paulo, do estado de São Paulo, através da Implaza, e dos outros 38 municípios da região metropolitana, foi de focar os trabalhos. Então, nesses 6 eixos, o PDUI da região metropolitana de São Paulo está focando na questão de transportes, habitação, uso de solo, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos. Então, todo o trabalho que foi feito no ano e meio anterior foi focado nessas 6 áreas, que tem um rebatimento mais claro com a questão do território. Pode mudar, por favor? Próximo. O plano estabelecia basicamente alguns eixos, que era onde nós devemos nos debruçar para tentar gerar algum desenvolvimento, principalmente na questão de governança interfederativa. Então, o plano focou na questão de diretrizes de planejamento e gestão, nessas políticas de interesse metropolitano, num grande mapa de macrozoneamento, que poderá servir de base para os municípios também, na revisão dos planos diretores, que é necessária e obrigatória pelo projeto de lei, até 3 anos depois da publicação do PDUI, a própria governança, instrumentos de desenvolvimento urbano integrado, fundos interfederativos e o sistema de informação e monitoramento, que é uma base de dados metropolitana, que a Implaza está responsável por fazer isso. Já tem até um sistema que eu imagino que os técnicos aqui presentes já tenham utilizado, que é o SIM, Sistema de Informações Metropolitanas, que concentra a base de dados territorializáveis, todas as informações territorializáveis georreferenciadas do estado de São Paulo e de alguns municípios também que já estão operando dentro desse sistema. Próximo, por favor. E aí eu vou focar nessa questão do processo de elaboração, que eu acho que é o mais relevante. Então, primeiro, o sistema nosso que a gente tem hoje, basicamente, se a gente for pegar o histórico das reuniões do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, o que a gente tem é uma sequência de reuniões. Se a gente pegar o histórico, isso é muito relevante dizer, é uma crítica de uma certa forma, no sentido de indicar uma direção do PDUI daqui para frente, desse plano de gestão metropolitana. A gente fez muito poucas reuniões para discutir questões técnicas. As reuniões normalmente foram feitas em momentos de eleição dos membros do Conselho, no momento da crise hídrica. Eu acho que o Furlan acompanhou isso também de perto. Houve uma discussão bastante forte com relação a essa questão, mas uma discussão política. Não houve em nenhum momento, ou em pouquíssimas oportunidades, chance de se discutir questões de planejamento e questões, principalmente ferramentas que pudessem ajudar a gente a operar a região metropolitana, operar essas FIPICs na região metropolitana. Então, pode voltar, por favor? Pode só mudar. Então, o que a gente fez desde o início foi tentar imaginar um sistema na discussão do PDUI que fosse um embrião para a operação do plano depois. Isso foi feito basicamente criando, além do conselho que já existia, um comitê executivo, que é mais político, que é onde os prefeitos estão representados, uma comissão técnica que foi montada basicamente pelos técnicos dos 39 municípios do governo do estado e grupos de trabalho específicos que estavam encarregados de gerar conteúdo técnico para o plano, para o PDUI. Pode mudar, por favor.
Importante também dizer, Zé, que naquele momento, se a gente pensar em 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, o cenário político era muito diferente. Isso foi, de certa maneira, uma oportunidade. Nós tínhamos ali uma divisão do campo político muito mais clara do que tem hoje. Hoje existe, de uma certa maneira, um monopólio de um dos lados. Mas, na época, a desconfiança que havia por parte dos municípios de que o Estado poderia estar atropelando o processo e implementando um plano quase que unilateralmente era muito grande. Então, se criou um guia metodológico, é o nome do documento que nós demos, que basicamente estabeleceu no primeiro dia, nas primeiras reuniões entre municípios e Estado, todos os procedimentos e toda a forma de aprovação de cada um dos documentos que seria gerado ao longo do plano. Então, isso gerou um organograma aqui, um fluxograma, desculpe, em roxo onde estão os produtos e em verde as etapas que deveriam ser cumpridas. Isso foi cumprido à risca até o final do ano, agora retomaram os trabalhos agora, onde houve participação, e isso é importante dizer, participação maciça dos técnicos da região metropolitana. Nós chegamos a fazer mais de 160 reuniões, isso é importante relatar, deixar registrado, com técnicos de toda a região metropolitana, era uma média de 2 a 3 reuniões por semana, no período que estavam ocorrendo essas reuniões técnicas, onde foram aprofundados, na minha opinião, diversos assuntos e principalmente pactuados. A palavra que eu quero dizer, que eu queria deixar registrada, como a principal motivo de preocupação nosso, é a pactuação desse plano para que haja de fato implementação por parte dos municípios. A gente não pode correr o risco de fazer um documento técnico excepcional, um livro bonito, colorido, cheio de mapas, cheio de tabela e que não tenha de fato aplicabilidade ou que não seja adotado pelos prefeitos da região metropolitana. Eu acho que isso que é a palavra, meu tempo acabou, é isso, né? Então acho que essa que é a palavra principal que eu queria deixar para vocês, que é essa preocupação com relação à pactuação entre os municípios, a pactuação entre o governo do estado e a participação deles no sentido de criar ferramentas que a gente possa operar aqui na região metropolitana. Acho que essa que era a nossa contribuição. Obrigado.